Leanderson Lima na área, e hoje é dia de falar do rolo compressor do Fast Club, que mais uma vez aí está desistindo do campeonato amazonense, né? Em 3 anos, é a segunda desistência do rolo compressor, só que dessa vez o clube agora vai ter que jogar a Série B, porque em 2021 a gente estava naquela coisa da pandemia, muita gente com dificuldade financeira e tudo mais, e dessa vez, né, daquela vez teve uma anistia ali para os clubes que não tinham dinheiro, só que dessa vez, como tem a expressão da moda, é sem anistia e o rolo está rebaixado, vai ter que jogar a segundinha se quiser voltar à elite do futebol amazonense. Vou falar sobre isso, mas antes roda a nossa vinheta. Meus amigos, minhas amigas, está chegando o Barezão 2023 e eu quero fazer um convite para você aí que não é inscrito ainda no nosso canal. Aquele botãozinho lá legal que você já conhece, se inscrever. Se inscreve aí, cara, é só dar um cliquezinho aí que você já vai estar inscrito. E aí na sequência você também, quando quiser receber aqui as informações, os vídeos novos que a gente for lançando em primeira mão, você ativa o sino de notificação, aquele sininhozinho ali que você vai receber no seu celular, sempre um aviso quando tem um conteúdo novo. Comenta, eu quero muito ouvir tua opinião, eu respondo todo mundo aqui nos comentários. O que você achou dessa desistência aí do Fast Club e também, é claro, compartilha e dá o joinha, né? Compartilha aí com teus amigos e tudo mais. E vamos falar de Fast, cara. E assim, tem um ditado que ele é velho, que ele é antigo, mas funciona, que é o seguinte: quem não pode com mandinga não carrega patuá. Então, acho que o Fast Club, assim, no seu momento de quase sabedoria, e depois eu vou dizer por que eu coloquei esse quase, decidiu aí anunciar que não vai disputar o campeonato amazonense 2023 por alegadas condições financeiras ruins, né, problemas aí para poder honrar seus compromissos. E por que eu digo, né, quase sabedoria? Porque faltam 2 semanas apenas para o início do campeonato amazonense, sabe? Então, assim, para aquela galera que realmente entende sobre gestão, sabe se vai ter ou não dinheiro, tenta ali realmente captar seus patrocinadores, deixar para avisar ali na segunda semana, que ali faltando 2 semanas para o campeonato, que você não vai disputar, para mim parece uma coisa assim meio de, sabe, tentei aqui de tudo, mas parece heróico, né? Aquela frase tentei de tudo, mas demonstra realmente que não houve ali um certo cuidado nem com o próprio campeonato, com a própria imagem do clube. Eu acho que no cenário que a gente está, economicamente ruim do Brasil, você já tinha ali como antever, talvez até antes mesmo do conselho arbitral, se você ia ter ou não condições de disputar o campeonato. Não teve condições de disputar o campeonato, já dizia mesmo antes de entrar ali que não ia ter condições. Então, acho que nesse aspecto aí, deixar para cima da hora, o Fast Club erra, né? Erra com a competição, erra com seus torcedores. Poderia ter feito isso um pouco antes. Mas antes tarde, né, do que mais tarde. E o que é esse mais tarde? De repente você entrar no campeonato e se transformar no clube bomba, aquele clube da notícia ruim, do clube que vai alimentar, né, os portais de notícia e os comentários com coisas do tipo: olha, o Fast Club não pagou o salário de seus jogadores. Fast Club não tem campo para treinar, que é um problema que muita gente tem, né? Fast Club, um jogador se machucou e o Fast Club aí está sendo denunciado porque não pagou a cirurgia do jogador, porque não fez isso ou não fez aquilo. Então, se for para virar esse tipo de notícia, é melhor que o Fast Club fique em casa, entendeu? Fique em casa. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente, e aí não é a instituição Fast Club, assim como como não seriam as outras instituições do futebol. Porque antes da instituição entrar, tem que ter dirigentes que levem a instituição para entrar no campeonato. E eu tenho um recado para você, dirigente ruim, dirigente mala. Se você não tem recurso, meu amigo, se o clube não consegue recursos para entrar, não entra. O futebol amazonense não precisa disso, não precisa de gente como você.
entendeu? Que tá vendo que a coisa não vai dar certo, que tá vendo que não conseguiu patrocínio, que tá vendo que não tem dinheiro, e às vezes quer forçar uma barra porque o clube não pode, o clube tradicional ali não pode ficar de fora do campeonato. Pode, pessoal, pode sim, pode ficar de fora. E eu vou dizer mais, ele deve ficar de fora quando não tem dinheiro, porque é melhor você sair de cena e não dar vexame do que ficar fazendo esse tipo de papelão, que a gente já teve muito no futebol amazonense, sabe? Esse ano eu tô completando 20 anos de carreira, e porra, era horrível a gente ter que dar esse tipo de reportagem, sabe? De toda essa situação caótica. Por exemplo, várias vezes eu já vi aqui no futebol amazonense uma puta sacanagem que se faz com os jogadores. É assim, um jogador veio, assinou contrato profissional, tudo bonitinho, sofre um tipo de lesão, às vezes uma lesão grave, por exemplo, uma ruptura de ligamentos, e aí o cara fica sem receber a devida assistência do clube para fazer essa cirurgia. Então, assim, ele é um profissional da bola. É aquilo que ele usa para ganhar vida. Então, de repente, esse cara está impedido de exercer sua profissão porque um clube o contratou e não honrou a parte física, a parte médica, sabe? Então, assim, não é nenhum tipo de favor, gente. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Pagar salário em dia não é favor. Porque tem gente que romantiza ainda isso, né? Dizendo, porque o clube lá de 1900 e bolinha não recebia e mesmo assim ganhou. Não romantizem falta de salário. Porque um jogador de futebol ele é igual a qualquer outro profissional. Ele tem contas para pagar, tem filhos, às vezes pensão de filho. Então, quando você está numa situação onde você não consegue receber o seu dinheiro, sabe, ele não consegue nem produzir, ter a cabeça ali 100% para honrar o time dele dentro de campo. Porque ele está pensando assim, cara, tô devendo pensão do meu filho, às vezes o filho está doente, às vezes chega em casa, a esposa, olha aí, o que a gente vai comer, aquela coisa toda. Então, honrar salário, honrar a parte médica, recuperação de um atleta quando ele se machuca não é favor, é obrigação. É que nem você, aí, pessoa comum, trabalha em outros empregos, né? Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo do distrito, né? Que é o que a gente tem, por exemplo, aqui em Manaus. Você está ali trabalhando no distrito, de repente, acontece um acidente de trabalho com você, cai um negócio ali em cima da tua perna, quebra o teu pé. Você acharia legal que a empresa mandasse você embora e dissesse assim, querido, sinto muito, a gente não vai ter como pagar o seu pezinho quebrado aí, sua perna. Como é que você vai exercer sua profissão? Como é que você vai se recolocar no mercado de trabalho? Entendeu? Não, a pessoa tem obrigação, o empregador tem a obrigação de ir lá e dar todo o suporte, dar toda assistência para aquele funcionário, gente. Isso é o mínimo que se espera. Então, se o clube não tem estrutura, não tem como pagar salário em dia, se ele não tem como honrar quando um jogador se machuca, a sua recuperação e tudo mais, nem entre. A gente não precisa desse tipo de notícia. E tem uma questão aqui que eu quero levantar aqui, sobre essa parte dessa ciumeira, que eu já gravei vídeo sobre isso, dos clubes, dos torcedores dos clubes mais tradicionais, com os torcedores dos clubes novos. E aí gera uma ciumeira, porque tem gente que diz, não, a gente tem que ir pelo tradicional, o outro já diz, não, a gente tem que ir pelo novo. Eu acho o seguinte, pessoal, nem lá e nem cá. O que conta no futebol é a competência para você fazer. O que acontece com os clubes ditos tradicionais? Você tem, às vezes, dívidas astronômicas nesses clubes, que é um primeiro fator assim, que atrapalha bastante qualquer desenvolvimento de trabalho. Por exemplo, a gente viu isso, por exemplo, no São Raimundo, no ano passado. O time recebe um dinheiro de Copa do Brasil e esse dinheiro cai no banco, na conta do clube, e as dívidas trabalhistas vão lá e pegam todo. E, de novo, não é favor, tem que pagar dívida trabalhista, pessoal. Entendeu? O contrator tem que pagar, tem que ter essa não. Então, você tem essa dificuldade com esses clubes mais tradicionais, essas dívidas astronômicas. A segunda dificuldade, às vezes, é a própria questão política, porque você tem ali um grupo, de repente, que está no poder, um grupo de oposição que não gosta daquele outro grupo, às vezes ficam ali se boicotando, aquela coisa toda, e o negócio não vai para frente. E aí, de novo, por exemplo, quando se fala de política, né? Tudo que tem política, gente,
no Brasil não anda para frente. Eis o mistério da fé, eis a verdade. Tudo que depende de política, que depende do Estado, a coisa não vai para frente. Por exemplo, essa semana até rolou uma polêmica legal sobre essa discussão aí sobre se os esportes, né, os games, são esportes ou não são esportes. Acabou que na nomenclatura do governo federal disseram que não era esporte. E por um lado, tem uma coisa muito boa nisso aí, que o Estado, o governo não se mete, não vai ter política, e o setor é um sucesso no Brasil. Por quê? Porque justamente não tem política. E aí, só para fazer um paralelo disso com os clubes novos que surgiram no futebol amazonense, esses clubes eles têm poucas pessoas ali para decidir como fazer o futebol, sabe, não precisa passar pelo conselho disso, diretoria daquilo. Não, cara, tem poucas pessoas ali administrando e o negócio vai para frente. Então a gente tem dois modelos aí, o Manaus e o Amazonas, que conseguiram êxito. Por exemplo, o Manaus, na sua segunda tentativa na Série D, já subiu de divisão. O Amazonas, na sua primeira participação, já subiu. Então, assim, você vai ficar... Tudo que depende de política, dessa administração ruim, de um monte de dívida que vem para trás, acaba atrapalhando. E aí, você pode me perguntar, então o Faixa está condenado por conta de dívida? Rio Negro está condenado? Os tradicionais estão condenados? Não estão condenados. Tudo depende do seguinte, de você pegar, colocar suas dívidas ali na caneta, equacionar o negócio e resolver, sabe? São dívidas grandes porque você vem ali de anos e anos justamente de dirigentes que contrataram e não pagaram, sabe? Aí deixa a dívida trabalhista correr para o clube. Quantos anos isso vão passando, o cara vai receber ainda mais dinheiro, ou às vezes situações como eu já vi aqui de deixar o atleta abandonado, sem cirurgia, e aí o cara entra com ação trabalhista, ainda entra com o fato de ter ficado machucado e ganha do clube, e tem que ganhar mesmo, porque é lei, entendeu? Então vai somando tudo isso, quando você chega lá na frente você tem dívidas estratosféricas, astronômicas. Mas você pode equacionar isso aí, vai levar tempo, porque a gente está falando de uma coisa, assim, às vezes de dívidas de milhões de reais, né? Esses clubes às vezes chegam a ter. Então você equaciona isso aí, vai pagando, enquanto isso, se você não tiver dinheiro, sai de cena para não arrumar mais dívida, porque é o que a gente faz quando a gente está todo endividado, a gente não arruma mais dívida. E aí, quando você estiver bom, quando você estiver apto, quando as suas contas estiverem pagas, o que você faz? Você, olha só que legal, você volta. E aí volta para fazer bonito, volta para disputar, né? Volta para fazer aquilo que se deve ser feito. Agora, quem vai cobrar também para que isso seja feito? No caso do Faixa Clube, a gente tem aí uma certa dificuldade. Aliás, não só do Faixa, né? Eu acho que com relação aos clubes mais tradicionais, quem cobra isso nas grandes praças, às vezes é a sua própria torcida que chega lá e chega com os dirigentes e diz, pô, como assim, cara? Qual é a situação do clube? Como assim, o clube não vai participar do campeonato? Mas tá, qual é a situação? Aí você cobra a transparência, né? Você cobra, né, os balancetes do clube, cobra para saber qual é a dívida. Às vezes a própria torcida se mexe ali para tentar ajudar, achar uma forma de pagar essas contas. E aí você resolve o problema. Só que aí a gente esbarra numa questão. Faixa Clube já praticamente nem tem torcida. Então quem é que vai chegar lá e cobrar realmente? Olha, como é que tá isso aí? Como é que é a situação? Entendeu? Não tem nem quem cobre. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e vamos que o futebol não para.